Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta tarde e, não havendo objeção, declaro a ata dessa sessão anterior aprovada. Será adiado para a próxima sessão, a meu pedido, o 40 da pauta geral. Vamos prestigiar a desembargadora Serli para que ela volte aos seus afazeres. O 38 da pauta geral, não tem preferência não. Desembargador João, Vossa Excelência é o relator. 38. Presidente, isso aqui é uma declaração que a seguradora interpõe para rediscutir a matéria, certo? E eu estou rejeitando esse problema. Eu estou de acordo. Eu também. A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Tem um pedido de preferência, né? Tem mais um? Só esse? Desembargadora, muito obrigado pela presença. Sempre que necessitar na sexta Câmara, conte conosco. Olha, parece que eu estou fazendo uma campanha para ela. Deixa elas conversar. 10 da pauta, doutora Helena Maria Bezerra Ramos. Pedido de preferência e Vossa Excelência está com a palavra. É pedido de preferência? Lê tudo? É agravo regimental. Só emenda ou lê tudo? É, regimental. Fazer o relatório aí, né, quem sabe. É um recurso de agravo regimental interposto por Esmeralda Gonçalves de Sá contra a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento, movido por Walter de Souza Freitas e sua esposa, perante a primeira Câmara Civil deste Egresso Tribunal, que proveu monocraticamente a pretensão recursal, emendada da seguinte forma: agravo de instrumento, embargo de terceiro, justiça gratuita, indeferimento, incapacidade financeira, comprovação, decisão reformada, recurso provido. Faz uso ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que o agravado é agricultor e possuidor de terras, de áreas de terras, conforme demonstrou a declaração de imposto de renda juntada pelo recorrido aos autos, sendo que a simples declaração formal de que a parte não possui condições de pagar as custas do processo não é suficiente para o deferimento da justiça gratuita. Assevera ainda inexistir nos autos qualquer documento que demonstre o estado de miserabilidade do agravado, bem como atestados médicos que comprovem o estado de saúde e indique o uso contínuo de medicamentos pela parte recorrida. Desse modo, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, seja o recurso colocado em mesa para julgamento com o seu consequente provimento a fim de manter a decisão de primeiro grau, que deixou de conceder ao agravado os benesses da justiça gratuita. Sem contrarrazões, esse era o relatório. Eu emendei dessa forma: agravo regimental, decisão monocrática, agravo de instrumento, embargos de terceiro, documentação suficiente, concessão da justiça gratuita, inconformismo desprovido de elementos novos aptos a modificar a decisão impugnada, recurso conhecido e desprovido. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos, aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental. Estando demonstrado pela parte sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita nos termos estabelecidos no artigo 4º da Lei 8.060. A concessão, o acesso à assistência judiciária gratuita é garantia individual fundamental do cidadão, nos termos do artigo 5º, LXI4, não sei nem que número é esse, da Constituição Federal. LXXI4. É 74, sei lá. 74. LXX4. Eu acho que é 74. Da Constituição Federal da Lei 1060, que em seus artigos 2º, parágrafo 4º e parágrafo 1º estabelece a pobreza como condição para sua obtenção
e sim insuficiência de recursos. Então, eu conheci o recurso, mas não reconsiderei e neguei provimento ao agravo regimental. Eu tenho, desembargadores, eu tenho assim um entendimento de que a justiça gratuita ela precisa ser comprovada, mas que nem sempre aquela que tem todo um patrimônio vai ter que desfazer todo o seu patrimônio para pagar umas custas, né? Então, de qualquer forma, eu mantive a decisão do doutor Adilson anterior do agravo, que concedeu a justiça gratuita. Está concedendo a justiça? Ou não? Está mantendo a decisão que negou. E ele quer tirar esse benefício. Olha, ele me trouxe memoriais até agora sobre esse caso e até integrou os memoriais com cópia de votos que eu havia proferido, dizendo que o caso era rigorosamente... Cada caso é um caso, né? E eu vou, não obstante esse cuidado do advogado de fazer a defesa cuidadosa do caso, trazer memoriais, eu vou acompanhar a relatora. Razões que Vossa Excelência declinou, que tem voto meu nesse sentido. Eu quero saber se esse voto se adequa a este caso ou, como Vossa Excelência disse, cada caso é um caso, e isso é verdade. Mas eu peço vista. Adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista do segundo vogal. Gostaríamos de registrar com nossa imensa satisfação a presença dos acadêmicos da Faculdade de Direito da UNIC, que realizam visita guiada de estudos a esse tribunal sob a coordenação do professor Stanley Matos Costa. Essa é a pronúncia mesmo? Stanley. Sejam bem-vindos. Cinco, 6 e 7, desembargador João, Vossa Excelência é o relator dos três, do banco, como que você pronunciou? Deutsche, é alemão. Deutsche. Presidente, esse recurso aqui, não sei se os membros da turma lembram, foi aquela questão que a parte teve uma astrente fixada contra ela e pagou para ver. E demorou 6 anos. Aí o juiz lá no final reduziu para 10, achou muito, reduziu para 10%. Era R$500 por dia. Ele dá uma fortuna, entendeu? O superava, inclusive, a obrigação, que era 4 milhões e milhões. Aí o juiz reduziu para 10%. Na sessão passada, aí ambas as partes gravaram. O devedor querendo 2%, invocando o CDC, e nós julgando na semana passada que não era cabível essa pretensão. Foi desprovido o recurso dele. E o banco querendo os seus R$500 por dia, querendo a formatação originária. Eu também estou desprovendo o recurso do banco, entendendo que essa adequação que o juiz fez, para esse caso aqui, está de bom tamanho, sabe? Então, eu estou desprovendo, lá nós desprovemos o recurso dos devedores, e aqui eu estou desprovendo, voltando por desprover o recurso do banco e mantendo os 10%. O banco quer para os 5, 6 e 7. Eu estou de acordo. E Vossa Excelência? Eu também. A unanimidade, negar o provimento do recurso nos termos do voto do relator. E só para relembrar, vale para os 5, 6 e o 7. Desembargador João, há um pedido de preferência, é o 4 da pauta geral. Agravante Armelindo Munareto, agravada PMG Trading SA, atual denominação de Multigran. Comércio, exportação e importação. Senhor presidente, é recurso gravemente interposto por Armelindo Munareto. Pelo agravante. Pelo agravante? A preferência. Tá. Contra a decisão do juiz da sexta vara de Lá de Lucas, que nos autos da ação de execução para entrega de coisa fungível, ajuizada contra ele agravante pela PMG Trading SA, converteu a ação proposta em ação de execução por quantia certa,
nos termos do 607 CFC, pois, mesmo intimado da sentença dos embargos à execução, o devedor não entregou a coisa, certo? Portanto, determinou a intimação do executado para pagar já o valor, etc, etc, no prazo de 3 dias. O agravante dispõe que ofereceu embargos à execução naquela execução, ele embargou a execução. E esses embargos foram julgados parcialmente procedentes pela sentença de folhas tais, que reduziu o montante da dívida de 2.067.000 quilos de soja, era entrega de coisa certa, para 1 milhão e cento e poucos. Mas diz que não entregou soja, certo? Mesmo assim, obtendo a redução do valor da prestação, não entregou após a aprovação da sentença, porque não foi intimado para entregar a quantidade de soja fixada na sentença dos embargos, após o transjulgado desta. Então, a celema aqui é essa. Se o juiz podia ou não converter a adesão, porque ele alega que não foi intimado, mesmo obtendo a vitória nos embargos, que reduziu a dívida pela metade, ele não foi intimado, não entregou. Eu faço a análise do caso completo e realmente vejo que não procede, mostro porque ele foi intimado sim, veio a apelação para o tribunal, a apelação desceu, o juiz mandou as partes se manifestarem sobre a chegada dos autos na comarca. Eles poderiam ter cumprido, entendeu? Então eu estou aqui, eu faço o voto aqui, cito julgados e tal, e estou negando provimento ao agravo. Eu faço a leitura toda do... Não precisa, já compreendi e acompanho Vossa Excelência. Também acompanho Vossa Excelência. A unanimidade, desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Participação do MP 8 da pauta geral de minha relatoria. O parecer aqui é pela denegação da ordem. Vossa Excelência? Ratifico o parecer escrito. E é nesse sentido que eu estou votando. O voto escrito bastante extenso. Mas eu vou só ver aqui. Eu estou denegando a ordem, habeas corpus, débito alimentar, prisão civil, cabimento, súmula 309, pagamento das 3 últimas prestações vencidas, decreto prisional mantido. Conforme dispõe a súmula 309, o débito alimentar, que autoriza a prisão civil do alimentante, é o que compreende as 3 prestações anteriores ao juizamento da execução e as que venceram no curso do processo. O impetrante, embora comprove o pagamento das 3 últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, não comprova o pagamento daquelas vencidas no curso da lide. Havendo inadimplência parcial do paciente, mantém-se o decreto prisional. É assim que voto. Como vota Vossa Excelência? Desembargador, eu preciso entender. O senhor mesmo leu aí. A prisão é só pelas 3 últimas. Sim. As anteriores é execução comum. Não, eu estou falando das posteriores, daquelas que se venceram no curso da lide. Mas ficar de vista é melhor. Porque aí, se ele já pagou aquelas, né? Não, parece que ele não pagou as 3 e as demais... Não, embora tenha pago as 3, não comprovou que pagou aquelas que se venceram no curso. Mas aí é cada ato. É uma situação que ela vai pedir vista. Mas é uma situação que nós temos enfrentado e eu sempre agi nesse sentido. Mas vamos aguardar. Adiado a conclusão do julgamento em fase do pedido de vista da primeira vogal. O segundo aguarda. Doutora Helena Maria, Vossa Excelência pediu vista da sessão anterior e a continuação do julgamento é nos 2 da pauta geral. Agravado Banco do Brasil, agravado Ana Maria de Souza e outro. Desembargador, é preciso aguardar, desembargador Maria Helena. Ah, nesse não, é outro. É o número 2. Não é esse? É o número... Esse é o 2. Qual que é o que é da Helena? Ah, tá. É o número 1. Esse daqui é do cumprimento de sentença. Do cumprimento de sentença, não é isso? Da ação civil pública. Ah, tá. Bom, neste daqui eu realmente divergi de Vossa Excelência, né? E eu dei parcial provimento para liquidar por artigos, porque fatos novos, no meu entender, data vênia, seria os extratos do banco, né?
Porque a ação civil pública lá em Brasília, ela diz que todo poupador do banco que tiver naquele período poupança tem direito aquela diferença, né, do que foi pago 22 e teria direito a 40 e poucos, ainda tem uma diferença a receber. E então, na liquidação, pode ser feita no Brasil inteiro. Então, aqui em Cuiabá, quem tem esse direito pode propor ação de cumprimento de sentença. Mas antes de exigir, ele tem que liquidar. A liquidação por artigos é provar que é poupador, é a primeira condição dele, que ele é poupador. Que ele tem direito àquela sentença. Segundo, qual o valor? Porque cada poupador tem um valor, né? Tem um cálculo. E não é porque ele vai lá no banco, pega o extrato e ele faz o cálculo que já está liquidado. A liquidação tem que ser feita, tem que haver uma sentença do juiz dizendo: você é poupador e seu valor é este. Então, a liquidação é por artigos. Os fatos novos, documentos novos, os extratos, são os extratos. Então, assim que o juiz sentenciar, aí ele pode requerer o cumprimento efetivo com a intimação para pagamento. O que eles estão fazendo? Eles entram em cumprimento integral com os extratos, ele traz o cálculo e já pede, inclusive, com multa, pagamento de 10%. Eu fiz um estudo bem grande na época, lá na vara, quando estava na vara, e aqui o tribunal ele é de todo jeito, uns dizem que não precisa, outros dizem que precisa, mas a doutrina nacional, inclusive o STJ, junto aqui do Luiz Felipe Salomão, de 2014, ele diz que precisa sim liquidar por artigos. Então, eu estou trazendo um voto nesse sentido. Mas se liquidar, é preciso liquidar por artigos. Eu já tive casos de extratos em que provava que ele já tinha levantado todo o dinheiro antes do período. E ele juntou os extratos e trouxe o cálculo. Entendeu? O juiz precisa primeiro dar uma sentença dizendo, tá, o seu cálculo é esse, o valor é esse, aí sim cumprir. Não cumprir primeiro e discutir depois não cumprimento, numa impugnação. Não, ele tem que estabelecer qual o valor. Por maioria, vencida a primeira vogal, deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator. E de vista na sessão anterior, é o 3 da pauta, eu trago o voto escrito, alinho-me ao entendimento do eminente relator, de modo que eu também dou provimento para acompanhar o raciocínio dele. E, nesse caso, também, por maioria, vencida a revisora, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Acabou? Vossa Excelência. E de vista da doutora Helena Maria Bezerra Ramos, é um da pauta geral, eu votei pelo desprovimento
Sua Excelência pediu vista e a segunda vogal, a desembargadora Maria Helena Gargaroni Povas, aguarda. Estou com a palavra? Está com a palavra. Senhor presidente, eu pedi vista porque eu não estava compreendendo, não sei se aquele dia eu não estava compreendendo o que aconteceu. Mas eu não sei. O caso é que, olhando o seu voto e olhando todo o processo, eu entendi e estou plenamente acompanhando Vossa Excelência pelo seguinte: agora eu entendi a questão. É um inventário que a qualquer tempo pode ser aberto para quando se exclui um herdeiro, quando se exclui um bem, você pode refazer. Mas no caso aqui não é bem isso. É que a pessoa comprou um bem de um herdeiro, né, durante o inventário, e no contrato deles combinaram que aguardaria o encerramento do inventário para depois passar para ele. E terminou o inventário e a pessoa não passou, a mulher não passou. E aí essa terceira que entra no inventário, pede desarquivamento, pede prosseguimento e anulação da sentença de tudo. Está pedindo uma coisa assim, muito esdrúxula, né? Não é uma repartilha, nada. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse bem eu comprei, é meu, eu tenho direito hereditário, porque eu comprei a cessão do direito. Só que ele vai ter que entrar nas vias ordinárias agora, realmente não tem meios. E é o que o relator decidiu, então eu estou acompanhando. Como vota Vossa Excelência? Se Vossas Excelências já fizeram todo o estudo, quem sou eu para discordar? Eu acompanho os eminentes. A unanimidade desprover o recurso, docemos do voto do relator. E Vossa Excelência está pronta para retornar pela escada ao vosso gabinete. Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu vou pedir ao desembargador João para valorizar a foto que nós vamos tirar com o pessoal.
Perfeito. Vossa Excelência? O 22, 24 e 25 desprovido também são agravos regimentais e o 20 não conhecido. Ok. Agradecendo a proteção de Deus e cumprimentando os colegas e servidores, declaro encerrada a sessão dessa tarde.